boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Dani Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, Rede Internacional de Justiça Fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio digital. Investimentos justos, melhores economias. É possível? Essa é a pergunta que o episódio 51 do É da Sua Conta vai tentar responder. Eu sou a Aurora de Armas, de Curitiba, no Paraná. Eu não tenho dinheiro para investir, né? Se eu tivesse, não investiria, não recomendo investimento no campo especulativo, no campo de papéis, em coisas que me soa metaverso. E aí sugiro para as pessoas que têm dinheiro para investir, investimentos em cooperativas, em projetos de produção mesmo, seja de produção industrial, seja de produção agropecuária, de preferência projetos coletivos e projetos com perspectiva sustentável. Se você escutou o episódio anterior do É da Sua Conta até o finalzinho, você já conhecia o depoimento da nossa ouvinte Aurora de Armas. E a sugestão dela em investir algo produtivo nos deixou com várias perguntas e ideias. Se você tem algum dinheiro para investir e quer saber como a economia pode ser melhor para todas as pessoas e o planeta, segue escutando o episódio 51 do É da Sua Conta, porque vamos trazer boas ideias de investimentos mais justos, com exemplos de cooperativas e produção de alimentação saudável. E também vamos falar sobre outro elemento fundamental para um investimento mais justo, que ele também seja tributado, tanto nos rendimentos quanto nos ganhos de capital. Mas antes, vamos começar falando do sistema financeiro e do porquê é importante para uma melhor economia sair dos investimentos especulativos. Em março de 2020, a pandemia de Covid-19 foi decretada e, a partir daí, muitos processos de acumulação de riquezas foram ampliados e acelerados, principalmente no mercado de investimentos. Só na América Latina e Caribe, a riqueza dos bilionários cresceu 21% do começo de 2020 ao final de 2022. Durante a pandemia, surgiram 30 novos bilionários na região, com uma riqueza acumulada de 66 bilhões de dólares, maior que o PIB de um país como o Uruguai, que tem 3,5 milhões de habitantes, é o que mostra um estudo da Oxfam. E o mercado especulativo também cresceu. Em 2003, a Bolsa de Valores brasileira movimentou mais de 38 bilhões de dólares. Em 2008, foram negociados quase 250 bilhões de dólares. Mas mesmo em meio à devastação trazida pela Covid-19, o mercado de capitais foi o destino preferido de quem tinha dinheiro. Só nos primeiros 6 meses de 2020, a Bolsa de Valores brasileira movimentou 750 bilhões de dólares. E toda a crise no capitalismo é uma crise de sobreacumulação. Essa é a Lena Lavinas, professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Chama a atenção que desde os anos 1980, o setor financeiro brasileiro sempre teve lucros, mesmo quando o Brasil vivia um período de inflações altas, na década de 1980, até agora, em 2023, quando seguimos em crise no pós-pandemia. Eu começo a ter justamente uma queda, nos lucros do capitalista, aquele capitalista que investia, etc., começa a ter uma queda também da produtividade, começa a se buscar novas formas de produzir, e você começa, então, a ter o capital que, como cai a sua lucratividade na esfera produtiva, ele começa a se acumular, essa sobreacumulação, e ele vai buscar alternativas para justamente poder obter maiores remunerações
ao dinheiro investido. E é justamente nesse momento que a riqueza financeira vai passar a oferecer taxas mais elevadas de remuneração. O processo especulativo começou no final dos anos 1970, com uma grande abertura financeira que permitiu a deslocalização das indústrias. A produção de uma única empresa passou a estar espalhada em várias partes do mundo e originou aí as multinacionais e depois as transnacionais. A globalização foi possível devido à falta de controle nos fluxos de capitais que entram e saem dos países. E, segundo Lena Lavinas, a globalização e a liberalização financeira mudaram por completo a lógica do capitalismo. Isso, portanto, vai levar ao que muitos caracterizaram como um regime de crescimento baseado na dívida, né? Que tem muito capital sobrando e esse capital não está sendo reinvestido na produção, porque ele não está ganhando lucro aí, ele começa a se deslocar para o sistema financeiro, onde os rendimentos nessas aplicações começam a aumentar. Um exemplo, quando o investidor coloca dinheiro nas ações negociadas em bolsas de valores, ele está emprestando dinheiro para uma empresa, por exemplo, produtora de commodities como a soja, para depois receber o valor investido com juros. Não por acaso no Brasil, o grande enfrentamento entre o governo federal e o Banco Central é que a taxa de juros está em 13,75%, quando a gente tem uma inflação não só em queda, mas que hoje é da ordem de 4,5%. Então, você tem uma taxa de juros real que é superior a 9%. Então, o custo desse capital, dinheiro, é muito grande. Então, o que faz esse capitalista? Ele corre para o mercado financeiro porque, sem fazer nada, ele pode aplicar todo o seu capital comprando títulos da dívida pública que vão remunerar a ele 13,75%. Então, isso é uma característica hoje da financiarização da sociedade brasileira que leva a que haja uma classe de rentistas que se dê muito bem. Existe uma classe de rentistas com muito recurso e com a ambição apenas de ter o maior lucro possível. Mas também existem pessoas que conseguiram guardar um pouco de dinheiro e que temem que a inflação faça com que essa reserva desapareça. Existe quem não se importa onde seu dinheiro seja aplicado. E existe quem desejaria que fosse investido em áreas que fazem com que tenhamos uma economia melhor. Mas como se ganha dinheiro no mercado de investimentos? Quem responde é Márcio Calven Neves, advogado tributarista e integrante do Instituto de Justiça Fiscal. Ganho de capital e rendimentos são coisas diferentes. Ganho de capital ocorre, por exemplo, quando você compra e vende um investimento. Comprou uma ação por R$1.000, vendeu ela por R$3.000. Você teve um ganho de R$2.000. Isso é um ganho de capital. E o rendimento, Márcio? Rendimento é outra coisa. Por exemplo, dividendos. Investir no mercado financeiro em ações da Petrobras. A Petrobras pagou dividendos. Isso é um rendimento do investimento financeiro. Ou então, investir em debentures da Petrobras ou da Light ou das lojas americanas, né? Muita gente perdeu dinheiro agora com investimento de debentures nas lojas americanas e Light. O que essas empresas estão pagando para o investidor são os juros. Isso é rendimento. É no imposto de renda que mais ocorre tributação de investimentos no Brasil. Como funciona essa tributação? Você tem investimentos que são isentos, você tem investimentos sujeitos à alíquota zero, você tem investimentos sujeitos a uma tributação de 15%, investimentos sujeitos a uma tributação progressiva de 15% a 22,5%, mas todas essas alíquotas, né, sempre abaixo daquela tributação do imposto de renda que incide sobre o rendimento ordinário, por exemplo, salários, né, que é a tabela progressiva até 27,5%. Então, o que chama atenção na tributação dos investimentos é que a alíquota do imposto de renda, e o imposto de renda é o tributo assim, que, por essência, incide no acréscimo patrimonial, né, na geração de riqueza, ela é menor para quem investe do que para quem trabalha. Existe uma razão
para uma tributação reduzida ou até a não tributação dos rendimentos, como os dividendos, Márcio? Não tem qualquer razão, por exemplo, para você isentar a tributação de dividendos, que é um rendimento, e toda hora que esses rendimentos são dividendos, aí não tem qualquer tributação. Até hoje, estamos chegando a 28 anos de isenção da tributação sobre dividendos, né? Antigamente a gente tinha, aí no governo Fernando Henrique Cardoso foi criada essa isenção. Outra forma bem comum do investidor brasileiro investir é comprar títulos da dívida pública ou da dívida de empresas e então receber juros. Muitos desses títulos são isentos do imposto de renda. Então, debêntures incentivadas. O investidor não paga nenhum imposto de renda sobre os juros que ele recebe. Em outros títulos, o investidor paga um imposto de renda na fonte que vai começar em 15% e vai no máximo até 22,5%. Existem ainda outros tipos de investimentos que também estão isentos. É o caso, por exemplo, da letra de crédito agropecuário, LCA, e letra de crédito imobiliário, LCI. É possível compreender a lógica de isentar investimentos que, supostamente, deveriam promover direito à alimentação e o direito à moradia. Mas só quem é muito rico consegue aplicar nessas letras de crédito, porque o valor mínimo é de 50 mil reais, ou seja, 10 mil dólares. Atualmente, esses investimentos financiam majoritariamente grandes negócios oligopolistas e até multinacionais nesses dois setores econômicos. Assim, não atendem em nada os critérios de investimentos justos e perde o sentido serem isentos. Enquanto os grandes investidores lucram com o agro, faltam investimentos em uma área essencial para a vida, a alimentação saudável. No Brasil, é a agricultura familiar quem coloca comida nas nossas mesas. Só que para as famílias dos pequenos agricultores, está ficando cada vez mais difícil conseguir crédito em programas do governo para produzir alimentos, como explica Ana Terra, da Finapop, uma empresa de financiamento popular para alimentos saudáveis. A gente, na verdade, sempre teve um contexto de muita dificuldade de acesso a crédito por parte da agricultura familiar e camponesa. Esse contexto ele se reflete, por exemplo, quando a gente vê o próprio crédito público, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, que é um crédito muitas vezes vinculado a uma lógica bancarizada, ou seja, que exige garantias, que exige um padrão, né, de apresentação de propostas, que muitas vezes também estão ligadas às commodities internacionais. Então, boa parte, por exemplo, do que é acessado pelo PRONAF é destinado a produções de commodities como soja e milho. Ou seja, o crédito público está financiando muito mais o agro. E acessar os empréstimos para a produção de alimentos saudáveis ficou mais difícil ainda após 2016, os governos Temer e Bolsonaro. E as cooperativas, formadas por famílias assentadas através da luta por reforma agrária, passaram a buscar alternativas de financiamento. E uma parte do mercado de investimentos, preocupada com a alimentação saudável, chegou com uma proposta. Muitas pessoas se aproximaram das cooperativas no sentido de oferecer ajuda, entendendo o papel fundamental dessas cooperativas no desenvolvimento de uma agricultura diferente desse padrão que é o padrão do agronegócio. Uma das alternativas que se desenhou foi colocar e elaborar um certificado de recebível do agronegócio, um CRA, para que então fizesse todo o processo de qualificação via Comissão de Valores Mobiliários, via CVM. Cooperativas que fizeram esse processo passaram por toda uma estratégia de due diligence que é feita para qualquer empresa do agronegócio, né? Um sistema, né, inclusive, bastante complexo, né? Que levou bastante tempo para ser estruturado também, mas que proporcionou naquele momento que as cooperativas que tinham muita dificuldade de acesso a crédito num contexto desfavorável de governo, pudessem, então, acessar recursos para os seus empreendimentos.
E foi assim que surgiu o Financiamento Popular, Finapop, que busca alternativas de financiamento e crédito para cooperativas que produzem alimentos saudáveis, ou seja, redireciona os investimentos do mercado para algo que realmente importa. Ana Terra, o que o Finapop está financiando? Boa parte das cooperativas que são financiadas por nós, elas são cooperativas, né, que têm como horizonte principal a produção de alimentos saudáveis e o abastecimento ao mercado interno. Então, por exemplo, a gente tem cooperativas que receberam financiamento para a produção de leite, para a produção de grãos, para a produção de açúcar e produtos que são da cesta básica. Quando qualquer empresa ou uma cooperativa vai ao mercado em busca de crédito, precisa oferecer aos investidores uma garantia de que terão o dinheiro de volta com algum retorno a mais. A garantia dessa operação foram os contratos assinados por essas cooperativas junto a vendas públicas do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, todas as cooperativas, para provar a viabilidade do acesso que elas teriam ao crédito, elas apresentaram contratos de venda já realizados. Então, boa parte desse recurso se converteu também em alimentação que foi para as crianças e para as escolas de vários estados do Brasil. Ou seja, os investidores puderam aplicar dinheiro na economia real, na produção de alimento saudável, com a garantia de terem um retorno do investimento. E, além disso, favorecem a chegada de alimentos saudáveis da agricultura familiar para as crianças na merenda escolar. Através do Finapop foram abertas 2 operações de captação de recursos no mercado, sendo que a maior delas ocorreu em setembro de 2020 e estava aberta para qualquer pessoa que quisesse investir a partir de R$100. A procura foi enorme. Foram arrecadados 17 milhões e meio de reais, cerca de 3 milhões e 600 mil dólares, com investimento de 1.500 pessoas, que no final de 5 anos terão o dinheiro de volta com juros de 5%. Ana Terra, que tipo de cooperativa recebeu este financiamento? Essas cooperativas elas foram escolhidas principalmente pela sua condição comercial e pelo estabelecimento que elas já estão. Então, são empresas bastante consolidadas, que já têm, né, uma gestão, um processo que justifica o acesso ao recurso. Então, a gente tem casos de cooperativas que precisaram do recurso, por exemplo, para terminar a infraestrutura de agroindústrias que vinham sendo reconstruídas com recursos do governo federal e que pós-2016 e principalmente durante o governo Bolsonaro se paralisaram totalmente. Então, eram investimentos que precisavam ser complementados em cooperativas que já tinham planos de negócios bem estabelecidos. Eu sou Cris, eu sou assentada no assentamento Santa Maria, no município de Paranacite, no noroeste do estado do Paraná, e faço parte da Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória, a Copave. Bom, a Copave ela é uma cooperativa que foi fundada em 1993 e agora, no ano de 2023, está fazendo 30 anos de existência. O foco do trabalho das famílias cooperadas da Copave é principalmente relacionado à produção de alimentos agroecológicos e é um processo de industrialização desses alimentos. Então, toda a área que a cooperativa trabalha, né, a área coletiva que a cooperativa trabalha atualmente, ela é certificada como produção orgânica, né, e ela também pode ter esse certificado para exportação dos produtos derivados da cana, né. Hoje, a principal atividade da cooperativa é a produção de derivados de cana, o melado, o açúcar mascavo e a cachaça, todos eles certificados. E eles têm como destino principal mercados aqui da região sul do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e exportação. E a Copave, da qual a Cris é uma das associadas, foi uma das cooperativas beneficiadas pelo crédito Finapop. O projeto que foi financiado pelo Finapop, lá no ano de 2021, foi esse projeto dos derivados de cana, né? A gente tinha um sonho muito antigo de finalizar a planta industrial da agroindústria de derivados de cana e conseguir obter alguns tipos de certificações específicas, qualidade. E em 2023, quais são os resultados já observados trazidos por este investimento?
Com a estrutura que a gente tinha anteriormente, a gente extraía entre 45% e 50% do caldo da cana. E com essa estrutura que nós temos agora, a gente consegue extrair 60%, 70%, dependendo da variedade da cana. Além disso, com essa outra moenda e com a instalação da caldeira, a gente consegue zerar quase o consumo de lenha da estrutura da indústria inteira, só utilizando para tocar a estrutura industrial o bagaço de cana. Então isso é muito importante para a nossa sustentabilidade e também para a economia de custos. Com relação ao trabalho, as melhorias do trabalho dos nossos associados e também trabalhadores contratados, com as mudanças na estrutura, a gente avalia que diminuiu entre 6 e 7 graus a temperatura dentro da indústria, também diminuindo com alguns outros equipamentos o esforço físico envolvido no processo de produção. Melhorias ao meio ambiente e qualidade de vida para trabalhadores e trabalhadoras. É óbvio que essas conquistas se devem principalmente à organização dessas famílias em cooperativa e da persistência na terra, pois, como disse a Cris, são 30 anos de produção agroecológica. Sem todo o trabalho anterior, a cooperativa não teria condições nem de concorrer ao financiamento de acordo com as regras do mercado. É importante dizer que essas famílias, antes sem terra, foram assentadas depois de muita luta ao ocupar um latifúndio improdutivo e, dessa forma, exigir o direito garantido na Constituição de reforma agrária. Além da Copave, os 17 milhões e meio de reais dos investidores foram emprestados para outras 6 cooperativas de produção de alimentos, beneficiando no total 13 mil famílias assentadas através da luta por reforma agrária, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Quais são os impactos que este recurso gerou? A gente tem casos de cooperativas que duplicaram ou triplicaram até o faturamento, ou seja, significa que elas aumentaram as condições de realizar vendas. A gente tem cooperativas que geraram mais postos de trabalho. Então, dentro da agroindústria, poder gerar trabalho para jovens, filhos de assentados, das próprias comunidades. Acho que tem um elemento bastante importante, é que várias dessas indústrias elas fizeram adaptações para eliminar o seu impacto ambiental. Então, a gente tem casos, por exemplo, de diminuição de emissão de efluentes, de tratamento de resíduos. Então, são indústrias que têm esse aspecto, né, de sustentabilidade ambiental, inclusive, e um cuidado com o meio ambiente bastante importante. Na Terra, quais são os próximos passos da Finapop? A ideia é que a gente crie um sistema financeiro e esse sistema financeiro tenha os instrumentos corretos para que qualquer pessoa possa movimentar o seu recurso ou fazer investimentos ou colocar, né, aquilo que tem de reservas a serviço de um projeto maior, que é esse projeto de mudança da matriz produtiva mesmo, da agricultura, né? Ou seja, na Terra, você está dizendo que a Finapop quer se tornar uma cooperativa que funcione como um banco? Para que todo mundo possa usar essa cooperativa de crédito como um banco qualquer, com uma conta de pagamentos, com PIX, com todos os serviços que um aplicativo bancário tem, só que esse recurso ficaria por dentro de um modelo de crédito que sirva para a produção de alimentos saudáveis, que os projetos sejam financiados e sejam definidos também pelo conjunto da sociedade, das pessoas que participam dessa cooperativa. É ousado e é grande, mas a gente gosta de sonhar alto também. Uma cooperativa que funcione como um banco. Realmente é uma proposta ousada e já existe. O sistema Cressol é um deles. De acordo com o site da instituição, possui mais de 817 mil cooperados e conta com agências de relacionamento em 19 estados brasileiros. O Vitor Hugo Tonin é coordenador da cooperativa Cressol em São Paulo e explica um pouco mais sobre como funciona uma cooperativa que cumpre com as mesmas funções de um banco, mas sem visar o lucro. As cooperativas, em geral, é uma reunião de pessoas com um determinado objetivo econômico. No nosso caso, a cooperativa de finanças, ela tem essa tarefa, fazer com que o grupo de sócios tenham serviços financeiros
mais baratos do que nos bancos tradicionais. E isso é feito porque ela substitui a propriedade privada que visa lucro pela propriedade coletiva que visa a utilização do produto. Mas é óbvio que cada cooperativa vai depender dos seus associados. Então veja, se uma cooperativa de crédito tem como associados grandes produtores de soja, ela vai atender o interesse de grandes produtores de soja, pelo crédito e pelos serviços financeiros. Se a cooperativa de crédito tem como associados pessoas que são empreendedores de economia solidária, que são produtores orgânicos, que são produtores agroecológicos, essa cooperativa de crédito, ela vai captar recursos e vender recursos somente para esses associados, somente na comunidade em que ela atua. No estado de São Paulo, a Cressol tem sede em Campinas e Osasco e está focada em trabalhar com pessoas físicas e jurídicas que têm interesse na economia solidária, na agroecologia, na inovação, na economia criativa e conta com diversas pessoas associadas que são pertencentes a sindicatos e movimentos sociais. A pessoa que se torna associada, que quer só movimentar sua conta salário, por exemplo, só quer receber seu salário, usar um cartão de crédito, mas ela quer fazer isso numa instituição financeira que destina seus recursos privilegiadamente, prioritariamente para a agroecologia, para a economia solidária, para outras cooperativas de produção, né? Essa pessoa pode se associar com a gente com a certeza de que vai estar fortalecendo essa instituição financeira voltada para esse lado. Qualquer pessoa que tenha interesse em buscar uma alternativa a bancos privados pode se associar a uma cooperativa financeira. Eu brinco sempre usando a fala da Bela Gil sobre alimentar ser um ato político, né? Eu estendo essa definição para a instituição financeira. Escolher um banco também é um ato político e está na nossa mão, a partir da nossa consciência financeira, não só da nossa educação financeira, mas da nossa consciência financeira, escolher qual instituição financeira a gente quer alimentar. E para uma cooperativa financeira funcionar, ela precisa ter fontes de recursos. A primeira é a da associação. Quem entra na cooperativa faz um investimento em capital social. Outras fontes de recurso são os depósitos à vista, as contas correntes, os investimentos, as aplicações financeiras, poupança ou o Registro de Depósito Cooperativo, RDC. São esses recursos que permitem que a cooperativa financeira empreste dinheiro em condições melhores, como, por exemplo, menor taxa de juros do que o setor bancário e financeiro. Mas, Vitor, quem faz o investimento com uma cooperativa? Também tem vantagem financeira? Com certeza, com exceção de conta corrente, né? Mas capital social, RDC e poupança são todos remunerados, né? O capital social recebe juros sobre capital todo final de ano, além da distribuição do lucro da cooperativa que vai para o capital social também, né? Porque isso é importante deixar claro. Como a cooperativa não tem fins de lucro, todo o resultado que seria apropriado como lucro pelo banqueiro vai para a assembleia dos associados decidirem o que fazer. Em geral, os associados decidem uma redistribuição para os próprios associados. Para um investimento ser justo, ele também precisa ser tributado. E como é no caso dos investimentos feitos com a cooperativa? Os juros pagos sobre o capital da cooperativa, ele é tributado, né, imposto de renda, os cotistas pagam o imposto de renda na fonte pelos juros pagos sobre a sua cota capital. O RDC é um investimento também tributado. O único investimento que não são tributados é a poupança, que é um investimento isento de imposto. Ou seja, de acordo com o que vigora na lei tributária brasileira. E além disso, uma cooperativa está livre da engenharia financeira, sem acionistas, executivos com altos salários ou o beneficiamento de uma elite. O sistema tributário brasileiro não tributa os mais ricos, embora existam impostos sobre investimentos. Em 2023, o Brasil está passando por uma reforma da tributação do consumo, e tudo indica que em breve vai passar por um processo de reforma do imposto de renda. Márcio Calvem, do Instituto de Justiça Fiscal. Quais medidas você considera fundamentais para tornar o imposto de renda mais justo? Uma é a tributação de dividendos, é claro, né? Tirando os paraísos fiscais, é claro, o Brasil é praticamente o único país a não tributar dividendos. É essencial que a gente tribute dividendos, porque o topo da pirâmide
social, recebe mesmo dividendos, e cada vez mais, né? O que mais deveria mudar com a reforma no imposto de renda, Márcio? Uma outra medida é você acabar com os incentivos que não tem qualquer justificativa. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso de investimento no mercado financeiro brasileiro por estrangeiros. O estrangeiro tem uma série de isenções, tanto para ganho de capital quanto para rendimento, que, seguindo determinados procedimentos para fazer esse investimento, ele consegue entrar e sair do Brasil de forma especulativa, gerando muito lucro sem qualquer tributação. Essas isenções, elas são aplicáveis apenas para o mercado especulativo, para o investimento em bolsa de valores, para o investimento de portfólio, né? Se uma empresa estrangeira vem para o Brasil e resolve construir uma fábrica, investir, criar empregos, digamos que essa fábrica teve sucesso, e se essa empresa estrangeira resolve sair, essa empresa estrangeira vai ser tributada. Você comparar essa tributação no investimento que gera empregos com a tributação do mercado especulativo, do mercado financeiro, que é só ali dinheiro trocando de mão, né? E o mercado financeiro fazendo dinheiro. E o Brasil tem uma legislação que o mercado especulativo tem uma tributação muito mais benéfica do que o investimento em ativos que geram empregos, que podem estimular a economia, não faz o menor sentido. Tem muita coisa que não faz sentido e que precisa ser corrigida numa reforma do imposto de renda. Por exemplo, é o fato dos fundos exclusivos, né, de pessoas que claramente têm recursos suficientes para justificar a criação de um fundo exclusivo. Esses recursos não são tributados até as cotas do fundo serem liquidadas, né? As famílias vão multiplicando o seu patrimônio, mantendo esse patrimônio nesses fundos sem qualquer tributação. Isso é um absurdo, né? Realmente é um absurdo. Até o atual ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, manifestou essa indignação com os fundos de investimento exclusivos, que eles são usados para minimizar a contribuição tributária e evitar o pagamento de impostos de herança ou doação. Os fundos exclusivos, você acha normal? Ele lega as cotas do fundo para os descendentes e não paga imposto de renda nunca. Coisas que, assim, chamam a atenção do mundo sobre o Brasil. Como é que um país com tanta desigualdade isenta de imposto de renda o 1% mais rico da população? Mas a gente sabe que para essa reforma de fato promover o fim da desigualdade, é preciso que a população pressione os parlamentares para que se comprometam em beneficiar a todas as pessoas e não se deixem levar pela pressão do 1% mais rico. O nosso objetivo tem que ser acabar, ou pelo menos limitar, aproximar a tributação do capital à tributação da renda. Da forma como está a legislação brasileira, com uma tributação sobre o capital muito baixa, em alguns investimentos até zerada, você acaba aumentando a desigualdade social. Quase não andamos mais com dinheiro em espécie, na bolsa ou no bolso. É cartão e Pix no Brasil. Toda a nossa relação com a moeda está intermediada por um banco ou uma instituição financeira. E já que vivemos um relacionamento sério com o sistema financeiro, escolher a instituição que faz essa intermediação da gente com tudo que compramos se tornou algo extremamente relevante. Essa parceria precisa ser uma decisão política, ideológica, de desejo de mundo que queremos viver. Ao escolhermos uma instituição financeira, estamos dando a ela o poder de decidir o que vão fazer com o nosso dinheiro. Será que os projetos e valores do seu banco estão alinhados com os seus? É preciso acabar com a mera especulação financeira, que faz com que a economia apenas favoreça os super ricos, enquanto prejudica principalmente as pessoas de mais baixa renda e o meio ambiente. É preciso direcionar os investimentos para algo mais justo, produtivo, que promova direitos, que respeite a natureza, que traga retorno social para a maioria. E não apenas para o bolso de uns poucos. Podemos trocar a movimentação de uma conta corrente ou fazer investimentos através de um grande banco comercial por uma cooperativa que tenha valores mais humanos. É o que sugere o coordenador da Cressol em São Paulo, Vitor Hugo Tonin. O sistema financeiro tem a potencialidade de canalizar recursos de quem tem dinheiro parado para quem precisa. A questão justamente está em quem dirige o sistema financeiro. Por isso, a importância da gente ter um sistema financeiro que seja dirigido coletivamente para atender interesses coletivos e não interesses individuais.
E para serem verdadeiramente justos, precisamos que os investimentos sejam tributados. Com isso, serão gerados recursos para bens e serviços públicos, mais uma forma de fortalecer uma economia que funcione para todas as pessoas. No Brasil, também podemos exigir que nossos representantes no Legislativo votem uma reforma tributária que aproxime a tributação da renda do capital da tributação da renda do trabalho. O Oi da Sua Conta é coordenado por Naomi Fuller. A produção é de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo! Te desejo uma excelente continuação do que você está fazendo e eu vou ali abrir uma conta corrente na Cressol. Até o próximo!